Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Integra Agro, um espaço de diálogo e construção do conhecimento, voltado para a agricultura, sustentabilidade e inovação no campo. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema essencial para a agricultura moderna: plantas de cobertura e rotação de culturas. Práticas fundamentais para melhorar a qualidade do solo, reduzir pragas e auxiliar no controle de doenças agrícolas. Para essa conversa especial, recebemos a professora Lígia Maria Marasca da Silva Piletti. A professora Lígia é engenheira agrônoma, graduada pela Universidade Estadual de Maringá. Ela também possui graduação em matemática, mestrado em produção vegetal pela UDESC, doutorado em agronomia pela UFGD e realizou pós-doutorado na Universidade de Córdoba, na Espanha. Professora, seja muito bem-vinda ao podcast Integra Agro. É uma satisfação recebê-la. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos que nos ouvem, muito prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho sobre plantas de cobertura e rotação de culturas. Ok, o nosso podcast ele foi dividido em 6 blocos, são no total 6 perguntas, e começando pelo conceito e importância. Professora Lígia, para iniciarmos, o que são plantas de cobertura e qual é a importância da rotação de culturas dentro de um sistema de produção agrícola sustentável? Bem, as plantas de cobertura, elas são plantas que muitas vezes elas não possuem um propósito comercial. Elas são plantas que elas vão servir de cobertura e vai trazer benefícios para uma cultura subsequente, que essa sim tem propósito comercial, né, que a gente vai ter o interesse de comercializar grãos, enfim. A rotação de culturas, ela busca, né, a inserção dessas plantas de cobertura, busca com que a gente aproxime o sistema produtivo daquilo que acontece na natureza, né, naturalmente, em condições de floresta, em condições de mata nativa. Ou seja, colocando no sistema produtivo uma maior diversidade de espécies. Então, a gente deixa de ter uma monocultura com somente uma espécie de plantas e insere no sistema uma maior quantidade de plantas, trazendo mais diversidade, tanto na fauna, né, na entomofauna, nos micro-organismos de solo e uma série de benefícios que a gente vai ver hoje um pouquinho melhor aqui no decorrer do podcast. Então, essa é a importância, né? As plantas de cobertura são plantas que são utilizadas para trazer benefícios que não necessariamente, ou melhor, não imediatamente comerciais, né? Não vai trazer um rendimento imediato com o seu cultivo. Porém, ela vai estar inserida no sistema produtivo, sim, ele vai trazer muitos benefícios, inclusive de rendimento com o decorrer dos anos. Ok, vamos para a pergunta 2. Os benefícios para a qualidade do solo. Considerando as suas pesquisas em sistema de plantio direto e sucessão de culturas, quais são os principais benefícios das plantas de cobertura para a qualidade física, química e biológica do solo? Bem, João, então a gente começa aí com a definição do que é o sistema de plantio direto, né? Porque muitas vezes o que é feito, o que se busca fazer é um plantio direto, somente utilizando 2 dos princípios do plantio direto, que é a semeadura sem revolvimento do solo e com aporte de palhada no solo. Mas muitos agricultores, né, muitas vezes a gente se esquece da rotação de culturas, que é inserir mais culturas ou culturas diferentes dentro desse sistema. E aí, quando a gente deixa de ter rotação de culturas, a gente tem uma sucessão de cultura ou uma monocultura. E aí a gente vai tendo, com o passar dos anos, muitos prejuízos químicos, físicos e biológicos do solo. Então, a inserção de uma rotação de culturas, que são essas plantas, né, que não tem esse interesse de rendimento financeiro no início, ela vai trazer quais benefícios para a qualidade física do solo. A gente tem plantas diferentes que exploram o perfil de solo de forma diferente, e isso faz com que os sistemas radiculares diferentes vão trabalhando nesse solo, né, vão penetrando o solo de forma diferente,
rompendo possivelmente camadas que poderiam surgir de compactação. De forma química. Então, esses sistemas radiculares, eles exploram o perfil de solo de forma diferente, vai aprofundar mais. Então, eu tenho diferentes plantas que vão buscar nutrientes mais profundamente no solo, né, em um perfil mais profundo, vamos dizer assim. E depois, com a senescência dessas plantas, né, ou com a morte dessas plantas e com a palhada delas colocada no solo, então tira nutriente que estava lá embaixo e traz para a superfície do solo, que pode ser, né, com a mineralização, utilizada pelas plantas subsequentes. E a biologia do solo não tem comparação, né, porque quando eu tenho plantas de outras espécies, eu tenho micro-organismos diferentes colonizando aquele solo e eles trabalhando naquele solo. Então, eu vou ter maior quantidade de palhada, maior quantidade de matéria orgânica e por aí eu tenho o benefício da biologia do solo. Então, a matéria orgânica e o aumento do carbono do solo vai fazer com que essas três coisas, tanto a física quanto a química quanto a biologia do solo, sejam melhoradas rapidamente ou progressivamente, digamos assim. Ok. É uma aula, né? Toda uma aula para falar disso, na verdade, toda uma disciplina. Tá. Nossa pergunta 3 é sobre a redução de pragas e equilíbrio biológico. E sabemos que o monocultivo favorece o aumento de pragas. De que forma a rotação de culturas e o uso de plantas de cobertura contribuem para a redução da pressão de pragas e para o equilíbrio da fauna do solo? Sempre eu vou falar bastante da diversidade de plantas, tá? Vai parecer que eu só falo disso, mas realmente quando eu tenho somente um tipo de comida para as pragas, né, ou somente um tipo de planta para as pragas atacarem, eu vou reproduzindo aquela mesma praga, né, ou aquele mesmo grupo de pragas. Então, quando eu quebro esse ciclo, ou seja, eu estou sempre oferecendo soja e milho, né, soja e milho como exemplo. E aí algumas pragas elas são comuns dessas duas culturas, né? Enfim. E aí eu estou sempre colocando aquele tipo de atrativo, então as pragas elas estão sempre acostumadas que aquilo sempre vai ter. Quando eu coloco, por exemplo, uma crotalária no meio, né? Um milheto ou uma braquiária, um guandu forrageiro, alguma outra espécie que aquela praga não estava acostumada ou que ela não tem preferência, ela não vai atacar e ela não vai sobreviver ali com tanta velocidade. Então vai quebrar um pouquinho o ciclo dessa praga e quando eu voltar com a soja, eu não vou ter uma quantidade muito grande de insetos praga naquela cultura da soja. Então é assim que eu vou reduzindo a pressão de seleção, né? A quantidade de insetos ali, porque eu deixei eles sem comida por um tempo, né? Então eles não vão estar tão fortes, tão vigorosos, vão estar mais franzininhos ou em menor quantidade. E aí quando eu volto com a minha cultura principal, eu tenho um menor gasto também de produtos químicos, né? Então essa é a importância aí da rotação de culturas para fazer essa redução da pressão de seleção de pragas, né? E a gente vai falar de doença também daqui a pouco, né? Que segue esse mesmo ritmo. Tá bom. Sobre o controle de doenças agrícolas, dentro do manejo integrado, como a rotação de culturas pode auxiliar na quebra do ciclo de doenças importantes, como as que afetam o soja e o milho? A gente segue por esse mesmo caminho, né? Eu tiro do campo aquilo que a cultura gosta, que a doença gosta, né? Que o meu fungo gosta. Então, por exemplo, se a gente pegar como exemplo, né, para a gente entender os vazios sanitários que a gente tem, que é um período do ano que eu não posso plantar, não posso ter uma certa determinada cultura no campo. Isso acontece com a soja, isso acontece com o algodão.
para reduzir a população de uma certa praga ou doença. Então, eu tiro do caminho, tiro do campo aquela praga ou aquela cultura, e aí eu reduzo, tiro a comida dela, vamos dizer assim, ou tiro o meio dela sobreviver. Então, com as doenças é a mesma coisa, né? Eu tiro aquele alimento preferível dela. E aí, João, a gente tem que tomar cuidado também, porque nem tudo são flores, né? A gente tem outras coisas também, né? A gente tem que tomar cuidado também com o tipo de cultura de cobertura, de planta de cobertura que eu coloco durante essa safrinha, né? Para que essa cultura também não seja hospedeira daquela mesma doença, né? Entendi. Então, isso também tem que tomar um certo cuidado dependendo do que eu tenho na área. Então, as plantas de cobertura, elas são colocadas ou são escolhidas para cada caso, né? Para cada condição de campo que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com nematóides, né? Um exemplo, em uma determinada área, eu vou escolher, por exemplo, as crotalárias, que são que ajudam no controle de nematóides. Se eu tenho problemas com doenças, né, da soja, eu vou escolher culturas que não são hospedeiras das mesmas doenças, né? Então, isso também é importante para que eu possa ter uma diversidade de culturas no campo, para que eu quebre o ciclo das pragas e o ciclo das doenças, né? Então, isso é muito importante. Então, é dessa forma, tirando do campo aquilo que ela se alimenta, né? Aquilo que a doença gosta, vamos dizer assim. Entendi. Ok. Sobre as escolhas das espécies e aplicação prática. Para o produtor que deseja iniciar ou melhorar seu sistema, como deve ser feita a escolha das plantas de cobertura e quais critérios técnicos devem ser considerados, como o clima, tipo de solo, cultura sucessora? Excelente questão, João. Bem, a pesquisa, né, ela trabalha no sentido de favorecer ou de fornecer alternativas para o agricultor, né? Nós desenvolvemos aqui no campus mesmo uma pesquisa no decorrer dos últimos 8 anos, né? Ao longo desses últimos 8 anos, a gente desenvolve uma pesquisa testando essas plantas de cobertura para fornecer dados do que seria melhor nas nossas condições, né, na nossa região, no nosso tipo de solo. Então, a gente sabe, né, todos os tipos de solo, é importante a rotação de culturas, é importante a produção de palhada, mas solos arenosos, que é o que a gente tem em maioria, né, principalmente aqui na nossa região, na região aqui de Amambai, né, que desce aqui para a fronteira, eles são mais, vamos dizer assim, não é que eles precisam mais, mas eles precisam mais de matéria orgânica. E um aumento de matéria orgânica a gente só consegue com uma rotação de culturas e um sistema de plantio direto bem feito. Então eu preciso de muita palhada, porque a fertilidade natural desses solos é muito baixa. Eu preciso de matéria orgânica, então eu preciso de produzir muita palhada. E isso eu consigo com plantas, principalmente com plantas gramíneas, né? E o que a gente tem feito aqui muito, e a gente tem visto que dá muito resultado, são os mix de plantas. Os mix de plantas são a mistura de sementes dentro de um mesmo cultivo. Então a gente utiliza plantas que são leguminosas, plantas que são gramíneas, e plantas que têm diferentes modos de explorar o solo, requerem diferentes nutrientes, diferentes ciclos, enfim. Então a gente tem essas questões e tem se demonstrado muito importante os mix de plantas, né? Com crotalária, com braquiária, com milheto, com nabo forrageiro, né? Com ervilhaca, que é uma planta que ela fixa nitrogênio, então ela fornece muito nitrogênio para o solo. Então a gente tem que ver primeiro, a primeira coisa, né, que o agricultor tem que ver quais culturas
ou quais plantas têm se demonstrado demonstrado benefícios naquela região. Então essa é a mais importante. Porque como ela se desenvolve naquele tipo de clima, qual que é o tipo de solo, né, como que ela tem se desenvolvido e, claro, o que eu vou plantar depois, né? Qual que vai ser a minha cultura subsequente ou a sucessora. Na nossa região e no nosso estado, a gente tem quase que não é uma lei, né? Mas quase que todo mundo semeia soja no verão, né? E milho na safrinha. É muito difícil a gente competir com a soja, né? Então, assim, as culturas de cobertura, basicamente, ela nunca vai entrar na época da soja, porque a soja é muito rentável, digamos assim. Então, a gente sempre busca propostas de planta de cobertura na safrinha, porque a gente tem mais riscos, porque o agricultor, por mais que ele queira semear milho, vamos dizer assim, ele concorda em semear um pouco menos de milho para fazer a rotação de culturas em uma parte da sua área com essas outras plantas. Então, a gente sempre busca, né, na pesquisa, digamos assim, sempre busca inserir essas culturas na safrinha. Então, é importante que a gente veja quais culturas que vão bem ou que produzem bastante massa verde, porque é isso que a gente precisa, de massa verde para virar palhada, de palhada para cobrir o solo e depois virar matéria orgânica. A gente precisa disso. Tendo isso, a gente vai ter micro-organismos, a gente vai ter microbiota do solo, biologia, vai melhorar a química, vai melhorar a física do solo. Então, são essas plantas, né, que vão bem de acordo com o seu clima, que elas não produzam bastante massa verde, né, que elas não sejam tão afetadas assim pelas condições frias que a gente tem. E o que vai bem antes da soja, né? Se eu plantar alguma coisa que prejudique a soja, que é o principal foco nosso, vai ser complicado. Então, crotalárias, braquiárias, aveia, trigo mourisco, nabo forrageiro, ervilhaca, são plantas todas que elas têm se demonstrado muito produtivas e muito importantes para aumento de produtividade depois. Ok, tá bom, vamos para a sexta e última pergunta sobre os desafios e perspectivas futuras. Quais são os principais desafios enfrentados hoje para a adoção mais ampla das plantas de cobertura e da rotação de culturas? E como a senhora enxerga o futuro desses sistemas na agricultura brasileira? Bom, eu quase que respondi essa pergunta antes, né? Quais são os principais desafios? O principal desafio é o agricultor enxergar valor em uma coisa que não tem preço, né? Que não traz renda, que ele não vai vender. Porque quando eu falo de cultura e de cobertura, eu falo de uma planta que eu vou colocar no sistema e que ela vai ficar lá, né? Que eu não vou tirar aquela palhada de lá para vender, né? Que eu não vou comercializar aquele grão. Então, ela vai ficar lá, eu vou manejar aquela cultura e vou deixar ela lá sob o meu solo. Então, eu vou gastar uma força, né? Eu vou gastar maquinário, vou gastar hora-máquina, vou gastar combustível, vou gastar talvez um valor que não é tão alto, mas eu vou gastar na semente. Então, eu vou colocar aquele momento da minha lavoura, né? do meu campo, e vou deixar ele lá, e não vou colher, e não vou vender para ninguém. Então, o principal desafio é achar valor em uma coisa que você não vai poder gerar valor, né? Mas isso é importante, e a gente vê, no ano passado a gente teve os últimos anos foram difíceis para a agricultura, né? Que a gente teve condições desfavoráveis de clima, né? Então, a gente teve vários veranicos, vários déficits hídricos, seca, né? E a gente viu que lugares ou áreas que tinham maior quantidade de palhada, que tinham maior quantidade de matéria orgânica,
elas se saíram melhor, né? Elas sofreram menos, elas produziram um pouco mais. Lógico que via de regra, se a gente não tiver chuva nunca, isso também não vai, né? Não vai segurar. Mas condições que eu tenho, pequenos veranicos no decorrer do ciclo, quando eu tenho maior palhada, eu tenho uma retenção de umidade no solo. Né? Eu tenho maior matéria orgânica, então aquelas plantas, elas aguentam melhor um estresse hídrico. E isso é importante, e isso fez com que as culturas de cobertura, elas ganharam um pouquinho mais de fama nesses últimos tempos. E os produtos biológicos, né? Então, quer dizer, quando eu tenho um problema, para quem que eu vou correr? Aí eu lembro que eu tenho que cuidar do solo, aí eu lembro que eu tenho que ter microbiologia do solo, aí lembro que eu tenho que ter palhada no solo para que eu consiga me sair melhor nesses desafios, essas intempéries climáticas, né? Então, eu acho que o principal desafio é esse, né? Deixar um pouco da minha área e fazer a rotação de culturas de forma escalonada que seja, né? Não semear toda a área, porque às vezes o agricultor enxerga que eu não posso deixar toda a minha área sem cultivar nada na safrinha, eu preciso da renda do milho, né? Mas deixar uma parte da área e fazer essa rotação de culturas de forma escalonada, que a gente tem tem visto que muitos agricultores fazem isso, e eles colhem o resultado na soja. Eles colhem o valor que eles investiram lá na soja, né? Então vale a pena. E para que a rotação de culturas e as plantas de cobertura sejam mais amplamente utilizadas. A gente tem visto isso nos últimos anos, infelizmente de forma pela dor, digamos assim, né? Então, porque sofreu muito, porque teve muitos déficits hídricos, então se enxergou a necessidade de um solo mais estruturado para fazer suportar essas intempéries. Então, eu acredito sim que a agricultura brasileira, a gente chegou num ponto de excelência, né? Então, a gente é excelente no que a gente faz, isso com certeza, como você comentou, principalmente no sistema de plantio direto. Como você comentou que eu estive por um período na Espanha, né? Fui lá trabalhar com rotação com sistema de plantio direto e percebi que a gente faz isso muito, mas muito melhor do que eles, né? Até pelas condições. Tem uma série de condições lá que eles têm, enfim, que são muito distintas da gente, mas a gente sabe muito bem fazer sistema de plantio direto, né? E fazer plantio direto, principalmente. Mas o que a gente precisa melhorar e que a gente vai melhorar com certeza é a inserção da rotação de culturas nos nossos sistemas, né? Então, a gente está numa agricultura de excelência, a gente está numa produtividade de excelência e nesse período e nesse patamar que a gente chegou, a gente precisa cuidar dos detalhes e precisa olhar embaixo do solo para a gente produzir acima do solo, com certeza. E só compartilhar, João, um dado aqui que eu acabei de ver, que pedi até para atrasar um pouquinho para olhar. Em 2017 e 2018, que foi a primeira safra que a gente iniciou o projeto de rotação de culturas, né, ou de plantas de cobertura, na verdade, que nós temos aqui, a produtividade de soja que a gente colheu, a produtividade média foi de 1.880 quilos por hectare, 1.880 quilos por hectare. Era uma área que estava com sucessão de culturas, em pousio, né? Era uma área que estava nessas condições. A última safra que a gente acabou de colher, nem publicamos esses dados ainda, né? De inédito aqui para vocês, em 2025-26, em média 4.200 quilos por hectare. Então, muito aumento de produtividade. A gente não pode comparar ano agrícola, porque, lógico, as condições climáticas são distintas, né? Que choveu agora, pode não ter chovido em 17, 18. Isso é um dado bem bruto e bem simples que eu venho trazer aqui. Só para mostrar
o quanto essa utilização de planta de cobertura, o aumento da palhada no solo, ela pode favorecer a produtividade. Então, isso que é importante, a gente saber que eu estou investindo, que há 8 anos, né, há um pouco mais que 8 anos aí, a gente iniciou um projeto, iniciou um cultivo em um tipo de ambiente. Hoje em dia, o que a gente tem é outro tipo de ambiente, um solo mais estruturado, com mais palhada, com mais matéria orgânica e mais responsivo e resiliente, que ele tem condições de aguentar estresse hídrico, ele tem condições de aguentar períodos sem chuva, que ele vai poder responder em produtividade, mesmo em um solo com 15%, menos que 15% de argila. É um solo extremamente arenoso, com fertilidade natural extremamente baixa. Então, isso é um ganho, isso é um resultado, isso é trabalho de pesquisa, né? E trabalho ao longo do tempo, que a rotação de culturas pode prometer e cumprir. Ok. Esse foi o nosso podcast. Gostaria de agradecer a professora Lígia pela nossa convidada de hoje, por participar. E esse e os outros episódios estarão disponíveis no YouTube, no site do IFMS. E muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço, boa tarde, bom dia, boa noite.